Estamos aí? Voltando. Então vamos lá, pessoal. Então, o mérito, para vocês terem uma ideia, é a finalidade da contestação, né? O que é a finalidade da contestação? É você rebater cada ponto que foi exposto na inicial. Então, o mérito, é o direito, você vai impugnar os fatos narrados na inicial. Então, abrange, o mérito aqui, abrange a impugnação dos fatos narrados na inicial aquela velha frase, né? Não é bem assim. Veja bem, não é bem assim. A história não está bem contada. E aí você vai debater os fatos narrados. Então, é ônus do réu, tá? Então, é ônus do réu. Vou colocar aqui, ônus do réu, tá? Impugnar os fatos narrados ônus do réu impugnar os fatos narrados na inicial, sob pena de presunção de veracidade, ó. Porque o que você não rebater na tua contestação, o juiz, ele não vai contar como ponto controvertido. Então, você já vai ter perdido a chance de cara. E não tem como você fazer uma impugnação genérica. Tudo que ele falou é mentira. Quem pode fazer isso é o advogado dativo, o Ministério Público, a Defensoria. Esses podem, mas é por lei permitido. Né? Se você é advogado ativo numa causa, tudo bem, porque você não teve contato com o teu cliente, como é que você vai narrar a história diferente? Então, você pode fazer uma negativa geral, né? Mas isso são casos específicos. O que ocorre geralmente é que você não está nesses casos de exceção. Quando você não está nesses casos de exceção da regra, você vai ter que bater ponto a ponto do que foi narrado na inicial, certo? Sobre pena de presunção de veracidade. Então, com a exceção, eu vou colocar salvo-se, né? Exceção aqui, né? Se o fato depender de instrumento público, exceção. Se o fato depender que vai provar o contrário, né? E o autor deixou de exibir o documento na inicial. Olha que interessante. Lembrando que o ônus da prova é do autor que está alegando. Se ele tem um fato que ele está narrando e a comprovação daquilo que ele está narrando é por um instrumento público, tá? É por um instrumento público, ele teria que ter juntado o documento inicial. Se ele não juntou e você não rebateu, ele perdeu o momento de comprovar, né? Então, vamos lembrar, membros do Ministério Público, ainda nas exceções aqui,
membros do MP. Advogados dativos. Tem mais. Curadores especiais. Esses podem elaborar contestação com negativa geral. Se você não for advogado dativo, não for membro do Ministério Público e não for curador especial, não se meta a inventar moda. Artigo 341 do CPC. Fechou? Bom, então o mérito tá aí, tá? O mérito você vai ter que cuidar de bater ponto a ponto daquilo de direito que foi controvertido, tá? Que foi colocado no fato, dentro dos fatos na inicial. Depois do mérito, tá? A gente tem as questões incidentais, certo? Então, o mérito, você vai ponto a ponto daquilo de direito que foi narrado na inicial, vai bater item por item. Se tiver 10 tópicos, você vai falar, você vai abrir outros 10 para rebater um por um. Fato, fundamento e pedido, dentro da contestação do mérito também. E dentro do mérito também vai rebater. E agora nós vamos para as questões incidentais, que é após o mérito, né? Após o mérito nós temos essas questões incidentais que devem ser tratadas. Então, eu não lembro se é o 6º ou 7º ponto da inicial. Deixa eu só... 15 primeiros. Acho que é o 6º. É o 6º? 6º. Questões incidentais. Questões incidentais. Então vamos lá, galera que vai passar na OAB. Vamos lá. Ó, questões incidentais. Essas questões, elas vêm após o mérito, são questões processuais, certo? Bom, a gente pode, eu vou colocar aqui umas possibilidades que podem acontecer no teu caso. Denunciação à lide, né? Denunciação à lide, né? Permite a parte traga ao processo terceiro. Então, vamos lá. A denunciação à lide. Quer ver uma coisa comum da denunciação à lide? Uma coisa comum de acontecer vamos imaginar que exista uma ação de reparação de dano numa colisão de veículo, que o veículo era segurado. Aí você entra contra a pessoa que te bateu no carro. Aí a pessoa faz o quê? Ela coloca uma questão incidental aqui, de denunciação à lide. Ela chama ela denuncia, ela fala assim, não, a parte seguradora responde aqui, tá? Aí ela vai juntar as provas e tal, traz esse terceiro, ou um terceiro que estava envolvido no acidente, pode trazer, né, pro processo, né? Então, como que a gente faz essa denunciação à lide? Então, a gente pode colocar assim, né? Denunciação à lide. Aí você vai abrir o tópico, de vez de colocar questões incidentais, você vai colocar denunciação à lide. Aí você coloca assim, a ré, aqui, né? A ré vem nessa oportunidade denunciar. A ré vem nessa oportunidade
denunciar a lide asseguradora. Aí você qualifica a pessoa jurídica, qualificação completa. Aí você qualifica a qualificação completa. Aí você coloca, é isso porque, conforme se verifica no contrato que segue em anexo, aí você coloca, é isso porque, conforme se verifica no contrato em anexo. Aí você vai juntar o contrato de seguro, né? A denunciada tem o dever de indenizar. A denunciada tem o dever de indenizar nos casos que compete, no caso de sinistro, né? Indenizar nos casos de sinistro e assim vai, tá? Conforme cláusula tal do contrato, beleza. E aí você coloca mais um parágrafo aqui, portanto, requer a citação. Portanto, requer citação da seguradora para que venha responder os termos da demanda, para que venha responder os termos da demanda conforme o artigo 125.2, né? CPC. Fechou? Então, a denunciação ali é esse é o esquema aí, se houver, tá? Nesse sentido, fato, fundamento, pedido. Né? Sempre explicando os fatos, aí você fundamenta e finaliza requerendo. Você vê que sempre esses três parágrafozinhos para cada tópico, ele acaba sendo essencial, né? Para você fazer essa correlação da norma com a situação específica que você está narrando. E pode acontecer dentro das questões incidentais, fora a denunciação ali, de chamamento ao processo, por exemplo. Tá? Chamamento ao processo. Vai chamar alguém pro processo. Opa, vem fulano que você também tá nessa briga, né? Quando existir solidariedade, quando existir fiança, nesses casos, tá? Então eu tenho a possibilidade de chamamento, que é uma questão incidental, chamamento ao processo. Nos casos, então, em que houver solidariedade ou fiança, né? O réu poderá chamar no processo. Tipo, amigo, né? Amigo pra caramba. Vem que você deve comigo, né? Chama junto os fiadores para responder nas mesmas condições. Então, como que pode fazer esse chamamento ao processo? Daí você vai colocar o réu, nessa oportunidade, chama ao processo. Ao invés de denuncia, chama ao processo. O co-obrigado e qualifica
qualificação completa, né? Isso porque, conforme se verifica do contrato de compra e venda, ele foi fiador, foi avalista, né? E responderá na causa como devedor solidário, conforme cláusula tal do contrato. Pode arguir assim, aí daí se você fecha esse ponto, mais uma vez, portanto, requer a citação do co-obrigado fulano de tal, para que venha responder em termos da demanda, conforme o artigo 130 do Código de Processo Civil. Aí você já fechou mais um, se tiver um chamamento do processo, tá? Último quesito de questões incidentais aqui, tá? Um quesito incidental que pode acontecer seria um pedido contraposto ou uma reconvenção. A reconvenção ela é feita no processo, né? Na contestação. Então, ao invés de eu entrar contra o réu, eu respondo contra o autor, eu como réu respondo a contestação e ainda falo assim, olha, e não é só, eu não devo como quem me deve é você. É nesses termos, entende? Você vai jogar a culpa para outra pessoa. Você, não, eu não tô devendo nada nessa situação que tentou comprovar com toda a tua contestação e agora você abre um tópico para tua reconvenção. Você fala assim, ó, e não é só, porque eu não devo como quem me deve é ele, né? Perda da chance, indenização, ou dívida não paga, aí depende da situação em específico, né? A reconvenção é a pretensão do réu nesse sentido. Então, aqui nesse sentido vai aparecer a reconvenção, que seria, ao invés de eu entrar com uma inicial, eu respondo a contestação e falo assim, olha, não é só isso, ele que tem eu que tenho pretensões para com o autor, não eu como réu, eu como autor nesse caso. Então, você coloca inclusive situações e você pode, no final da reconvenção, eu vou passar um modelinho com reconvenção para vocês depois. Na reconvenção você vai alegar os fatos, vai narrar o direito e vai fazer o pedido e pode dar até o valor da causa, certo? Eu vou dizer assim, olha, quem me deve é ele, porque eu perdi a chance de viajar para, sei lá, para onde, eu perdi de comprar tal imóvel que está valendo tantos reais e agora eu perdi a chance de receber o tal montante e agora é ele que me deve os tantos mil reais por eu ter perdido a oportunidade, dá seu valor tantos mil na reconvenção, que é um pedido contraposto, né? Certo? Pessoal, eu só faço uma observação que no juizado não existe a reconvenção, né? A reconvenção ela é do procedimento comum, não é do procedimento do juizado especial. Mas, atenção que eu vou falar aqui, que é pouca gente que sabe. Não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto. Aí você pode abrir um tópico para falar do pedido contraposto, que está na previsão da Lei 9.099, certo? Então, não perca tempo, como eu diria, não percam tempo. Ao invés de entrar com uma nova ação e blá blá blá, já faz tudo numa contestação só. Depende do que você... Deles, assim, a inversão do ônus da prova depende do que você vai alegar como direito material, tá? Porque a inversão do ônus da prova, o que você vai alegar lá? Vamos imaginar que sim, que aquilo que você vai pedir, você vai ter que provar. Tudo bem. Agora, se for numa relação de consumo e você ali é o consumidor, réu e consumidor, ainda o ônus da prova está do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Compreende?
A inversão do ônus da prova, ainda você como hipossuficiente, por mais que você seja o réu reconvinte, tá? Quem tem que provar é a parte autora, no caso. Você é o réu reconvinte. Quem tem que provar é a parte autora. Se você, nessa relação jurídica, estiver como hipossuficiente, aí caberia a inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8º. Caso contrário, tá? Caso contrário, aquilo que você alegar, que não seja a exceção, né, do CDC, aquilo que você alegar, você vai ter que provar, certo? Aquilo que você pedir, você vai ter que comprovar. Perfeito? É como se você realmente, você muda de papel. Você, na reconvenção, lógico que você muda de papel, mas você não vai mudar a estrutura na peça, nada disso. Só entenda que nessa contestação, nessa tua resposta, vai existir esse momento da reconvenção, é de você mostrar que você não só não deve, como alega o autor, como você tem a receber. E você vai alegar, mostrar os fatos, os fundamentos e requerer ali os teus pedidos bonitinho. Perfeito? Ok. Então, aí, finalizando a peça de contestação, nós temos o pedido, né? Nós temos o pedido. Então, aqui nos pedidos, me lembra, é o 7º agora? É o 7º. Então, nos pedidos, eu vou pedir para que seja acolhida a preliminar, se houver, né? Então, se houver preliminar, você vai pedir que seja acolhida a preliminar. Acolhida preliminar. Ah, professora, e se tiver prescrição, que ela seja julgada procedente, teu pedido de prescrição. Preliminar. Acolhida. Aí você vai pedir a improcedência do pedido. Aí você vai pedir sucumbência, honorários advocatícios, é importante isso, hein? Honorários advocatícios, a sucumbência, né? Do artigo 85 do CPC. Já decorei, porque esse A não gosto quase, né? 55 do CPC, né? E depois nós vamos para o pedido incidental. Se houver, né? Pedido incidental, você vai fazer aqui, chamar, intimar e tudo mais, citar, quem tiver que citar, pedido incidental se houver, e aqui você vai colocar o pedido de intimação do advogado, intimação com endereço, tudo certinho do advogado, e vai protestar por provas, protestar por provas. Certo? Aí você vai colocar local, data e vai pedir e vai colocar a OAB e o número da OAB, né? Simples assim. E o rol de documentos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, OAB e blá blá blá.
certo? Então, pessoal, feito essa... Você vê que a gente passou por todas as etapas, desde o endereçamento até os pedidos. A gente foi item por item, tá? Então, assim, com essa aula de hoje, vai ficar mais claro para você, a hora que pegar um problema, você vai saber aonde que são os pontos que você vai ter que bater numa contestação, senão você vai sair perdido, né? Mas a gente não é só isso que a gente precisa saber da contestação, né? Tem a reconvenção que também pode ser feita, tem a possibilidade de você dizer que o juiz é incompetente e tudo mais, nessa parte inicial aí de defesa. E a gente tem que saber quando que a gente vai propor essa contestação para não ser intempestiva, porque é o teu momento de defesa, então você não pode precluir esse direito do teu cliente, né? Você tem que cuidar muito com a contestação, com o prazo da contestação, para não correr o risco de perder a tua OAB. Tô brincando, não vai perder, mas vai responder, né? Se gerar dano pro teu cliente, é óbvio que isso vai gerar um dano para você. Então vamos lá. Aqui, ó. Já foi a foto? Então vamos lá. Todo mundo sabe que já passou aí, já tá no 4º ano de direito, no mínimo, já sabe que o prazo para você apresentar, olha só, grave os verbos que eu vou falar, apresentar uma contestação, o prazo é de quantos dias? 15 dias, né? Todo mundo sabe. 15 dias, perfeito. Mas 15 dias contados do que, da onde, como, né? Esse é o X da questão, depende. 15 dias contado o quê? Depende como que ele foi citado, né? Depende de N situações. E a gente vai olhar uma por uma agora pra gente não errar na vida real, ok? Então, eu tenho o prazo de contestação no procedimento comum é 15 dias. Então, contestação, o prazo da contestação no procedimento comum quinze dias. E esses 15 dias analisando as hipóteses do artigo 335 do CPC, certo? Então, eu vou analisar as hipóteses do 335 para contagem de prazo. Então, a primeira hipótese que eu vou colocar aqui para você lembrar, primeira situação, da realização da audiência de conciliação que restou infrutífera. Então, assim, vai contar o prazo 15 dias da realização da audiência que não deu certo o acordo, não finalizou conciliação. Então, audiência de conciliação infrutífera, 15 dias da data da audiência. Então, 15 dias da data da audiência de conciliação infrutífera. Primeira hipótese. Então, tem a audiência, foi feita a audiência, realizada a audiência, saiu da audiência, não deu acordo. 15 dias para você apresentar a contestação, tá? Valendo, virou ampulheta. Sai da contestação, sai da audiência, já virou ampulheta para você responder. A segunda hipótese seria o desinteresse de conciliação, tá? Manifestado pelo autor. Então, manifestação do autor
no desinteresse de conciliar. Ele não quer acordo. Não quero conciliação nenhuma. Então ele vai manifestar uma petição dizendo isso. Quando que conta? O prazo daí, nesse caso, se o réu já foi citado, né? O prazo nesse caso seria, o réu também tinha sido citado para conciliação, daí vem a parte e fala assim, ó, não quero acordo, pode pular essa parte de audiência. O prazo é da data do protocolo da petição. Então, o prazo dos 15 dias da data do protocolo da petição. Beleza? Aqui é a segunda hipótese. Aí nós temos mais situações. Terceira aqui, da citação pelo correio, né? Citação pelo correio. Citação realizada por correio. Aí é o AR que vai te provar, né? Citação pelo correio. Pelo correio. Então, o prazo vai contar da juntada do AR no processo. Então, você vai ter que ir lá verificar, opa, quando que juntaram o AR? Às vezes o oficial feliz, né, volta ainda em tempo, no mesmo dia já junta o AR. Então, da juntada do AR começa a contar o prazo da contestação. Beleza. Quarta hipótese aqui. Se ela for por oficial de justiça ou realizada a citação por oficial de justiça ou por hora certa, que também é oficial de justiça que foi lá com a hora certa bonitinha, quando que vai começar a correr o prazo? O autor se manifesta, a Júlia falando assim, olha, não tenho interesse em conciliar. Porque o réu geralmente não tem mesmo, não tem acordo muito com o réu. Mas se o réu se manifestar ou não, agora o autor, ele pode ter a intenção de manifestar o interesse da conciliação, ou o desinteresse, aí ele vai ter que manifestar isso também. Certo? Então, seria, tá? Tranquilo. Então, assim, mas é pertinente a tua pergunta, Júlia, é pertinente. A gente já parou para pensar o contrário, tá? Já parei para pensar o contrário também. Tá. Então, a hora certa, o oficial de justiça, ou ele vai bater lá na porta com horário marcado, tudo certinho, mas esse prazo dessa citação, ele vai contar da data da juntada do mandado cumprido, ó. Data da juntada do mandado cumprido. Fechou? Data do mandado cumprido. E ainda, se for por ato do escrivão ou chefe de secretaria, quando a pessoa vai no balcão lá, eu acho que tem um processo aí pra mim. Raramente, eu já vi quando eu trabalhei na Secretaria da Justiça Federal. Já aconteceu. A pessoa acha que tem um processo aí pra mim. Aí, quando que vai contar esse prazo aí? Pelo ato do escrivão e da chefe de secretaria. Por ato do escrivão ou chefe de secretaria a pessoa deu o rolê errado, né? Foi lá, foi intimada, citada no mesmo ato, da data do comparecimento do réu, ó. O réu compareceu e já foi citado.
aquela verdadeira frase, deu ruim, né? Comparecimento do réu, né? Tem que apagar porque tem mais. Então, assim, gente, depois do ato do escrivão, por meio eletrônico. Por meio eletrônico é o mais comum, né? Citação por meio eletrônico. Proajude, né? Por meio eletrônico. Do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação, ou seguida do término do prazo que está lá estipulado para abrir, né? Então, no dia útil seguinte, né, à consulta. Ou término do prazo. Beleza. Conta 15 dias para apresentar a contestação. Por carta, se for precatória, rogatória ou carta de ordem, vamos lá, por carta. Citação por carta. A carta pode ser precatória. Vocês lembram da diferença da precatória para rogatória? Isso já caiu em prova da ordem. Rogatória. A precatória, juízos, comarcas distintas dentro da jurisdição nacional, né, brasileira. Rogatória, quando eu trato de estrangeiro, né? Mandar uma carta para o Paraguai, né? Então, aí, quando é por carta, é da data da juntada da comunicação do juízo. Que cumpriu a citação, né? Que cumpriu com o mandado, né? Ou a data da juntada aos autos de origem da carta cumprida. E quando a citação for por edital? Então aqui, eu não sei, eu acho que parei no 5º, lá na página anterior. Sim. Hã? No 7? Não, 7. não, daqui das formas de citação. Ai, eu não marquei. Né? Acho que era 5º, acho que é 6º, 7º. Agora eu vou pro 8º. Eu acho, não sei. Parou no 5º no outro. É. 6º, 7º, 8º.
Então, assim, por edital, quando a citação for por edital, então, quando que vai ser a contagem do prazo da citação? Será num dia útil. É engraçado, né? Que daí a pessoa é citada por edital, aí ela se manifesta, aí ela contesta. Ai, tô só esperando a última chamada, né? O dia útil seguinte ao fim do prazo. Se eu não acho réu, não acho réu, não acho réu. Aí, beleza. Aí você fala assim, então tá, então juiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra você citar ele por edital. Aí, quem que olha edital, né? Quem que fica olhando? Mas daí acontece o seguinte, acontece que lá no fim do prazo da duração, conta 15 dias, aí o réu aparece. Contestando, né? Ou revelia, como sabemos, né? Ou revelia. Então, havendo mais de um réu, o prazo para contestar inicia-se a partir da realização do último evento citatório de todos os demais. Então, não esquecer, com mais de um réu no processo, o prazo vai correr na juntada do último, né? Na juntada da realização do último evento citatório. Prazo a partir da juntada do último evento citatório. A vantagem de ter mais de um réu no processo. Só vai contar o prazo quando juntar o último R, né? Nos procedimentos especiais poderá haver prazos específicos, certo? Para apresentar a defesa. Tranquilo, pessoal? Nos procedimentos especiais podem haver prazos específicos para a apresentação da defesa. Cuidados com as exceções também, tá? Pessoal, tá tranquilo a parte da contestação? O que vocês acharam da aula hoje? A questão do direito que foi trabalhado. Deu para pegar a matéria? O mais importante é que vocês estejam aprendendo, né? A reconvenção não é o tema da aula de hoje, mas eu vou passar para vocês de qualquer forma um modelinho depois de uma contestação com reconvenção. Não é o caso nosso da aula de hoje, volto a dizer, que não tem reconvenção na nossa peça. Professora, você já disse isso, eu estava já procurando um pedido de indenização aqui, não existe, tá? Então já vou dizendo que não existe. Que ótimo, gente, que vocês estão aprendendo, isso é bom. Então, agora que a gente já tem a base toda de uma estrutura de uma contestação, o que seria essa estrutura da contestação? Endereçamento, qualificação, os fatos, a prescrição e decadência preliminar, mérito, quesitos incidentais, pedido. Finish. Professora, eu já sei fazer uma contestação. Ótimo, então vamos pegar a peça. Vamos pegar a peça que a gente precisa pegar para fazer, para saber se aprendeu, certo? Então vamos lá. O nome peculiar da história, eu quis colocar Joana d'Arc para nós aqui, tá? Joana d'Arc. Vamos pegar a peça lá que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, certo?
nós temos a peça na mão e nós vamos adiante. Então, Joana d'Arc, ela adquiriu direitos sobre imóveis ainda na planta, através de um contrato de promessa de compra e venda. Então, Joana adquiriu direitos sobre o apartamento 101, localizado na Rua Paraná, 703, na cidade de Cascavel, Paraná. Olha que interessante, tem muitos detalhes aqui. Quando você pega uma peça para você fazê-la numa prova, que esses detalhes a gente vai ter que aprender na prática a tirar do nosso cliente esses detalhes para elaborar uma peça, né? Quando é contestação, a gente não tira do nosso cliente, a gente tem que tirar da inicial e depois ir atrás do nosso cliente para requerer provas e tentar fazer o trâmite inverso. Mas quando é prova, tá? Que é o caso dessa tentativa aqui de uma peça processual, você tem que tirar da peça o que é importante para você fazer a defesa, né? Do que está dizendo aqui em cada linha, às vezes está te direcionando para algum lugar. Então, no contrato que ela fez, ficou estabelecido que a Joana deveria efetuar o pagamento de R$100.000 como entrada, a ser pago na data da assinatura, acrescido 20 parcelas de R$10.000 cada mês, com vencimento nos 20 meses subsequentes à assinatura do contrato. O contrato foi assinado dia 10 de fevereiro de 2018. Foi pago R$100.000, conforme acordado pelas partes. O contrato ainda prevê a incidência de juros capitalizados e cláusula penal compensatória de 20% sobre o valor do contrato. Prevê ainda a perda do valor total pago, caso de rescisão do contrato. Então, Joana é residente e domiciliada em Corbélia. O contrato prevê a comarca de São Paulo para eventual litígio. Considerando que Joana está inadimplente com 5 parcelas vencidas e não paga até a presente data, a empresa Sazon S.A. ajuizou a ação de rescisão contratual acumulada com perdas e danos junto à comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, requerendo em síntese rescisão do contrato firmado, condenação da ré em pagamento de juros pelo inadimplemento, condenação da ré ao pagamento de cláusula penal compensatória de 20% sobre o valor total do contrato, condenação da ré ao pagamento de perdas e danos, e foi dado à causa o valor de R$100.000. Considere ainda que Joana d'Arc cedeu seus direitos adquiridos para Maria de Jesus, através de contrato de cessão de direitos realizados em janeiro de 2019. No ato da cessão de direitos, as parcelas já encontravam-se em atraso. Joana foi regularmente citada na qualidade de advogado de Joana, ofereça a contestação em defesa dos direitos dos interesses do seu cliente. A peça deverá ser apresentada contada com o último dia de protocolo, que é daqui 5 dias. Instruções. Não crie fatos que não estejam expressamente narrados no problema. A peça deve se fundar estritamente na narrativa. Os documentos à sua disposição são procuração, documentos pessoais de Joana d'Arc, contrato de promessa de compra e venda, comprovante de pagamento de parte das parcelas e a entrada estabelecida no contrato. Contrato de cessão de direitos, que ela cedeu o direito para Maria de Jesus, e não assine a peça. Se achar necessário, você é advogado de Deus, sua OAB é 1001, escritório profissional na Avenida Papagaio 222. Bom, por partes. Aonde foi proposta a ação? Você conseguiu extrair do problema? Onde foi proposta a ação? Perfeito, São Paulo.
Então, você vai direcionar para onde esse endereçamento? Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz, né, do Foro, né, de São Paulo, Estado de São Paulo. Perfeito. Então, você vai para da Vara Civil, né, da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Aqui não foi mostrado na peça para nós o número dos autos, né? Não foi colocado, mas aí você pode colocar abaixo autos 3 pontinhos, né? Aí a gente vai para a qualificação. Qualificar quem que é a parte que você vai qualificar. É a Joana Dark. Então, Joana Dark é a tua cliente, você vai qualificar ela como a gente já aprendeu fazendo hoje. Então, você vai qualificar ela bonitinho, colocar o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo, né? Aí você vai colocar o que você vem respeitosamente, que a ação foi movida pela, aí você vai colocar lá a Maria de, não é Maria de Jesus, desculpa, foi movida por a construtora, né? Construtora Sazon S.A., não esquece que ela é PJ, então ela é para você qualificar uma PJ com CNPJ, com sede no endereço tal, ou já qualificada nos autos em epígrafe, pode ser também, já qualificada nos autos em epígrafe, que move a ação que ela remove, a gente já pegou aqui também ela entrou com uma ação aqui, ajuização de rescisão contratual acumulada com perdas e danos. Então, você vai aqui, ação de rescisão contratual acumulada com perdas e danos, né? Que vem respeitosamente pelo seu advogado, intermédio do seu advogado, adiante assinado, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. E aí você vem para os fatos. Você vai narrar os fatos. Esses fatos que você vai narrar é de acordo com a história que foi contada aqui da Joana Dark. Você não vai inventar a moda. Você vai colocar o que foi narrado com as suas palavras. Lembrem de cuidar para você não condenar o réu que você está defendendo com a forma como você coloca nos fatos, certo? Porque você tem que extrair daqui, só que você tem que inverter o papel. Você é advogado da ré. E a história aqui está contada como o autor entrou com a ação. Então, faça a inversão aqui. Cuida para você não condenar o teu cliente, né? Nos fatos, é muito importante. Faça isso de forma sucinta. E aí você vai para depois dos fatos, se houve a prescrição em decadência, né? Você vai identificar se houve a prescrição em decadência, você vai apresentar, porque você apresentou a contestação com fulcro no artigo 335 e seguintes, aí você vai agora, nesse momento, você vai verificar se existe prescrição, se não existe prescrição. Se não existe, vai para o próximo tópico, preliminares, né? Preliminares existe, tá? Então, você vai verificar lá o valor da causa, né? O valor total do contrato, que vai ter que ser o valor da causa. Incompetência, né? A incompetência do artigo 64 e do Código 101, do artigo 101, inciso 1º do CPC, tá? Então, você vai cuidar que nessa preliminar você vai colocar incompetência, né? Incompetência, impugnar o valor da causa, daquela forma que eu ensinei vocês. Então, vocês vão ter que ir item por item para explicar a incompetência, nesse caso, a impugnação do valor da causa, abrindo subtópicos de preliminar, tá? Preliminarmente, daquele jeitinho que a gente viu, tá?
impugnação do valor da causa está no 292, então anota. A impugnação, as preliminares aqui, impugnação do valor da causa. Eu acho que eu vou botar no 4, tá? Eu tô com essa impressão que vocês são capazes de confundir o que eu tô falando. Então vamos lá. Então, primeira coisa que vocês vão, endereçamento, né? Endereçamento para onde? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil de São Paulo, Estado de São Paulo. Beleza. Qualificou? Endereçamento, qualificação. Aí você vai colocar na qualificação que você vai apresentar o que você vai apresentar? Contestação, com fulcro no artigo 335 e seguintes, beleza? Pelas razões de fato, direito a seguir expostas, né? Como eu já ensinei para vocês no início da aula. Dois pontos. Aí você falou dos fatos, que eu falei pra vocês narrarem bonitinho, né? Faz a tua narrativa lá, conta a tua historinha. Aí você vem para prescrição em decadência, se houver. Não havendo, preliminar. Preliminar. Aqui nesse caso, eu já tô dando a dica pra você. Preliminar, valor da causa. Você vai impugnar o valor da causa. Então, impugnação do valor da causa. Que a gente já aprendeu que isso é preliminar. Aqui é o momento de você arguir. Então, você vai colocar o 292, inciso 2, parágrafo 3º do CPC. Não esquece que quando você abre o preliminar, você vai falar o que você vai tratar aqui. Aí você vai fazer uma historinha, fato, fundamento e pedido. Lembra dos 3 parágrafos para deixar bonitinha a redação. Às vezes, você pode até, quando existe alguma questão controvertida, né, não na preliminar, mas no caso do mérito, é interessante você colacionar a jurisprudência e demonstrar pesquisa, tá? Pelo menos nas práticas da faculdade vão te exigir isso. E no dia a dia também. Agora, lógico que na OAB você não vai ter tempo para procurar jurisprudência, né? Aí depois do valor da causa, você vai colocar a incompetência, né? Você vai colocar outra preliminar da incompetência do juízo. Competência relativa, né? Porque eu acredito que ela more em Corbélia e o imóvel esteja em Cascavel, que ela comprou, né? Então, a gente tem essa possibilidade da incompetência relativa do artigo 64 do CPC, mais o 101, inciso 1 do CPC também. Do CDC, né? CDC, do CDC, no lugar da compra. Salvo engano, se tiver errado, depois vocês deem uma procurada direitinho nessa fundamentação aqui. É do CDC, o 101. E aí, depois ainda em preliminar de mérito, vocês vão alegar a ilegitimidade da parte. É óbvio, né? Porque quem que é a legítima ali? Ela já fez a cessão de direitos para quem? Para Maria de Jesus, que assume tudo, né? As broncas nossas. A ilegitimidade da parte. Aí você vai abrir mais essa preliminar, que você vai alegar no 338 e 339. Artigo 338 e 339 do CPC.
Beleza? Ainda, pessoal, aí fechou as preliminares, nós vamos pro mérito, né? Mérito a gente tem que bater em tudo, lembra? Tem que bater em tudo no mérito. A ausência do dever de indenizar. Então, você vai abrir um tópico para falar da ausência do dever de indenizar. Ausência do dever de indenizar. Isso é mérito. Que artigo que tá isso aqui do processo, do Código Civil, né? 402 do maravilhoso e seguintes. Aí você vai, ausência de prova, ausência de culpa da ré, uma vez que a abusividade do contrato impossibilitou o cumprimento do acordo, essas coisas que vocês vão alegar, né? Aí fica a teu critério. Ilegalidade da cobrança da cláusula penal, que a gente tem no CDC. Você vai abrir um tópico, ilegalidade da cláusula penal. Que é o artigo 51 e 52 do CDC. Do Código de Defesa do Consumidor. Certo? E ainda, ilegalidade da cobrança de juros, que isso é súmula, ilegalidade, cobrança de juros, isso é mérito, capitalizados, né? Juros capitalizados. Isso é súmula 121 do STF. E, por fim aqui, da impossibilidade de perdimento dos valores pagos, né? Os valores pagos, artigo 53 do CDC também. Você vai alegar, abrir tópico de cada uma dessas aqui na tua contestação e vai fazer a defesa, certo? Ainda dos pedidos, né? Agora, para finalizar, dos pedidos, depois do mérito, dos pedidos, porque não tem quesito incidental. Você vai para os pedidos. Lembra que solidariedade não se presume. Então, não tem como você colocar como um quesito incidental o chamamento da Maria de Jesus para o processo. Porque você já abriu o preliminar para falar que você é parte legítima. Você deve ter pensado, poxa, professora, não é o momento de eu chamar a Maria de Jesus para responder comigo? Não existe solidariedade presumida. Solidariedade não se presume. Então, nesse caso, você fala assim, você abriu uma preliminar do mérito para dizer que a tua Joana d'Arc não é legítima. Quem vai responder é a Maria de Jesus, não a Maria de Jesus com a Joana d'Arc. Compreendam, tá? Então, por isso que você não vai abrir essa quesito incidental. Tá. Pedidos e requerimentos aqui, né? Então, você vai pedir para que seja recebida a tua contestação, acolher as preliminares arguidas. Então, recebida contestação, acolhidas preliminares, arguidas.
ixi, agora sim quero ver se aprendeu. Porque as preliminares arguidas, você vai ter que dizer cada uma das preliminares que você colocou. Lá você vai colocar assim: para corrigir o valor da causa nos termos do artigo tal, para reconhecer e declarar a incompetência do juízo nos termos do artigo tal, para reconhecer a ilegitimidade da parte em termos do artigo tal. Você vai colocar o para que cada uma das preliminares que você arguiu aqui. Então, aqui, a preliminares arguidas para, aí isso aqui é requerimentos, né? Então, você vai colocar os requerimentos aqui, novamente, de cada preliminar arguida. Bem bonitinho e sem preguiça. Aí, no mérito, você quer que seja julgada improcedente a demanda, né? Então, você vai querer que seja julgada improcedente o pedido de resolução do contrato, condenando a autora a pagamento de custas e honorários de sucumbência. Então, você vai querer a improcedência dos pedidos. Improcedência dos pedidos. E a condenação dela em honorários e sucumbência. Condenação da autora não esqueçam da sucumbência, adoro sucumbência. Vai. Vamos lá. Então, a condenação das custas e honorários de sucumbência, certo? Caso assim não entenda Vossa Excelência, vai querer que seja determinado, né? Você pode requerer um pedido facultativo, isso fica a teu critério, ante a retomada do imóvel e tudo mais. Depois você vai terminar os teus pedidos aqui, você vai requerer as provas em direito admitidas e a audiência no termo do... E vai requerer audiência conciliação, né, do 334 do CPC, audiência de conciliação. Aí finaliza depois os pedidos nestes termos: pede deferimento, local, data, nome do advogado e rol de documentos, certo? Não esqueçam do raciocínio jurídico, que é importante. Pessoal, peça tranquila? Vocês vão conseguir fazer pra mim? Não? Sim? A peça eu achei que tá tranquila. Dá pra vocês, com o que vocês tiveram aí, vocês já conseguem fazer uma contestaçãozinha fácil. Balela. Ok? É só pegar esse passo a passo, sem preguiça, e vai fazendo item por item. Ok? Depois tem aí, pessoal, que eu deixei 3 questõezinhas, né? 3 questõezinhas da peça em si. Em caso de preliminar de incompetência de juízo, qual será o procedimento da questão com relação à audiência de conciliação prévia designada? Em caso de preliminar de incompetência de juízo, como que a gente faz quando a audiência de conciliação prévia já foi designada? Jovem, vai até o artigo 340, parágrafo 3º e 4º do CPC, porque o artigo 340, ele nos responde, tá? Requerendo, na verdade, nesses casos vai ter que requerer que seja suspensa a audiência em preliminar de mérito na contestação, certo? Quando a audiência já foi marcada. A segunda questão: explique o cabimento e o procedimento da reconvenção no procedimento comum instituído pela nova sistemática do processo civil brasileiro.
A reconvenção vocês vão explicar com base no artigo 343 e seguintes do CPC, do CPC, tá? E a última pergunta seria: a audiência de conciliação no novo Código de Processo Civil Brasileiro, no procedimento comum, ela é obrigatória? É possível a dispensa da audiência designada? Que dúvida, né? Claro que pode dispensar. E tá lá no 334 que você vai fundamentar, né? É óbvia que pode ser dispensada. Gente, alguma dúvida da matéria de hoje, das questões? A reconvenção eu vou passar para vocês um modelão, né, para vocês terem aí como que ela pode aparecer numa contestação, né? E a reconvenção, ela tem característica de uma inicial dentro de uma contestação, né? Então ela vai ser um pedido um pedido contraposto dentro de uma e aí vai ter o prazo para a parte autora impugnar, né? Que a gente sabe que aí tem a resposta. Eu joguei o link do sorteio no grupo. Ah, tá. O pessoal tá sabendo. Tá rolando sorteio no Instagram. Que tá rolando um sorteio no Instagram de um vademécum, né? Um vademécum é tudo na vida de um estudante de direito, né? Gente, alguma dúvida que eu possa sanar em relação à contestação da aula de hoje? Qual é o feedback da aula de hoje, por favor? Como estamos? Foi tranquilo? Pessoal? Que bom, gente. O importante é que vocês estejam aprendendo, né? Vocês têm que estar aprendendo a fazer a contestação aí. E aí o resto é balela. Obrigada, Eduardo. Obrigada, meninos. Eu falei muito do processo civil hoje, então ficou um pouco a aula pesada. Eu até me senti um pouco rígida pela quantidade de conteúdo que eu tinha para passar para vocês e o tempo, entende? Mas eu acho que deu pra gente vencer tudo que eu precisava falar. Beleza, pessoal. Guardem isso pra vocês, levem isso pra vida de vocês, acadêmica e profissional. Que isso aí não foge à doutrina, não, tá? Obrigada mesmo pela parte que me toca, a gente fica feliz que se tem esse retorno positivo, tá? Qualquer coisa, vocês podem me dar os toques pelo WhatsApp, alguma coisa se precisarem, eu tô à disposição. Encerramos às 5 horas da tarde. Que bom, que bom. É que a primeira aula tinha muita coisa para falar também e acabei que não fiz com vocês, mas hoje eu resolvi fazer com vocês item por item. E acho que assim ficou mais prático para vocês terem aí para seguir fazendo. Beleza? Tranquilo assim, pessoal? Vamos encerrar o nosso sábado produtivo. Bom final de semana para vocês, sucesso, tudo de bom, ok? Um abraço, até mais.